Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês viram aí no título, hoje eu vou contar um pouco nesse vídeo como está o avanço, do meu pedido da nacionalidade francesa. Se você me acompanha aqui há um tempo, acompanha o canal, vocês viram aí um vlog final do ano passado, outubro, novembro, eu acho, que eu compartilhei que eu tinha feito o pedido, da nacionalidade francesa. Então no vídeo de hoje eu vim compartilhar as etapas que eu já fiz, desse processo. A gente está em maio, eu já fiz algumas etapas e como é que tá a minha expectativa, enfim. Então, não sei se vocês sabem, mas existem várias formas de pedir a nacionalidade francesa, Por tempo de território, por decreto, por casamento, enfim, por família, se você tem filho, enfim, mas não necessariamente é casado. Se você tem filho aqui, você pode, depois de um tempo, atenção, nada é automático, tá? Pedir a nacionalidade. E no meu caso, foi pelo casamento. E justamente, ao contrário do que muitos podem pensar, não é assim, você casou, você tem direito automaticamente à nacionalidade. Tem alguns critérios aí. E um dos critérios para fazer o pedido da nacionalidade pelo casamento é ser casada por no mínimo 4 anos. De casamento é sem interrupção, tá? Não pode ter separação aí no meio. Então, é realmente 4 anos de casamento efetivo, morando na mesma casa. Os documentos que eles pedem são realmente, assim, extensos para realmente comprovar essa comunhão, assim, ininterrupta. Além dos 4 anos de casamento também, tem que ter um tempo estando legal no território, tá? Não é só, assim, 4 anos de França e 4 anos de casamento. Você tem que ter morado um pouco antes, do casamento também, legalmente, tá? É importante falar legalmente porque quando eu vim, eu era leiga naquela época, meu marido também não sabia muita coisa, então eu vim sem visto de longa duração, Eu vim só mesmo com visto, só com passaporte, que dá direito de você ficar 3 meses, legalmente, e depois desses 3 meses você fica em situação irregular. Então eu vim desse jeito, não sabia, então acabou que eu fiquei antes do casamento e de todos os pedidos de documentação, acabou que eu fiquei um tempo ilegal. Então é importante precisar que esse tempo de território não é o tempo total, é tempo de território legal, tá? E se vocês conhecem um pouco sobre a administração francesa, vocês sabem que aqui tudo é demorado, tudo é longo. Enfim, só para dar aí uma noção de tempo para vocês. Eles dizem que a nacionalidade, o processo desde do momento que você faz o pedido, é no mínimo 1 ano. Então, assim, eu fiz o pedido em outubro, se eu não me engano, e eu fui receber a convocação para a entrevista da nacionalidade, porque tem uma entrevista para eles realmente comprovarem ali a comunhão, o casamento. Então, foi convocado eu e meu marido para essa entrevista. Eu recebi a convocação da entrevista final de março, eu acho, início de abril, para fazer a entrevista metade de maio. Então, minha entrevista foi dia 13 de maio. Já tem, acho que 2, 3 semanas que eu fiz, do momento que eu tô gravando esse vídeo. E eu e meu marido fomos para a entrevista. E como foi a entrevista? Então, lembrando que eu tô, assim, dependendo da modalidade que você pedir a nacionalidade, eu acredito que a entrevista vai ser diferente. Por exemplo, eu tenho uma irmã que mora aqui na França, só que ela é casada com inglês, não é casada com francês. E ela fez o pedido da nacionalidade, só que ela fez o pedido da nacionalidade por tempo de território. Ela mora aqui há mais de 10 anos, então ela fez o pedido por tempo de território. E comparando a minha entrevista com a dela, foi completamente diferente. A entrevista dela, realmente perguntaram tudo sobre a França, pediram documentos completamente diferentes, assim, completamente diferente não, documentos a mais do que o meu. Então, assim, o processo dela foi bem mais chatinho, bem mais demorado e mais longo, até porque foi na época de pandemia também, enfim. E pra minha surpresa, porque eu não sabia como é que ia ser, foi bem mais, como é que se diz? Mais fácil, entre aspas, tá? Pelo menos no que concerne as perguntas.
Vocês sabem que tem uma lista de perguntas, né, que normalmente eles podem fazer para você sobre a história da França, sobre o funcionamento institucional da França, né? Como é que funciona a instituição, que mais? Cultura, literatura, história, enfim, eles podem te perguntar várias questões, perguntar também quais são as suas motivações para querer virar francesa, enfim, várias questões. E para mim, como é que foi a minha entrevista? Vou falar para vocês como é que foi. Entrou eu e meu marido, a gente trocou umas palavras com a entrevistadora, né, todos os dois. Depois ela pediu pro meu marido sair e ficou só eu na sala para ela me entrevistar. E a princípio, depois seria o meu marido entrevistado também. Só que eu acho que a entrevista se passou tão bem que ela nem precisou chamar meu marido. E qual foi as perguntas que ela fez para mim? Basicamente, foi sobre realmente a relação, sobre o casamento. Para não dizer que eu não tive nenhuma questão sobre a França, a única questão que ela perguntou para mim foi qual era a devisa da França, né? Que é fraternité, égalité e liberté. Então, isso é fácil, todo mundo sabe. Todo mundo saberia explicar mais ou menos, é um pouco intuitivo. Então, assim, foi a única questão que eu tive. Vocês têm noção disso? Eu tinha me preparado super, tinha decorado, assim, não que tenha sido em vão. De todo jeito, isso serve para minha cultura general, né, para os meus conhecimentos gerais sobre a França. Mas, na minha entrevista, elas perguntaram só isso sobre a França e o resto foi realmente só sobre o casamento, o relacionamento. Como a gente se conheceu, onde a gente se conheceu, como foi todo o processo para eu decidir vir aqui para a França e para a gente ficar de fato junto, como foi para a decisão de ter um filho, enfim, várias questões. A gente falou também sobre o trabalho do meu marido, né, que ele é militar, como é a organização, quando ele está trabalhando. Ela perguntou quais meus projetos, né, os projetos de vida que eu tenho aqui na França. Aí eu falei, eu tô me formando, quero virar professora, enfim, falei tudo que eu quero fazer aqui na França. E foi basicamente essa a minha entrevista. Uma coisa que eu prestei atenção, justamente comparando com a entrevista da minha irmã, porque a minha irmã foi entrevistada por uma brasileira. Quais chances de ter um entrevistador brasileiro na tua entrevista para nacionalidade francesa? Assim, eu acho que era uma brasileira também nacionalizada francesa, né? Mas brasileira. E a minha entrevistadora, olha isso, ela era militar. Então, eu acho que assim, no processo de seleção ali de dossiê, sabe? Quem fica com esse, quem pega esse, quem pega esse. Cada um escolhe o que tem mais conhecimento sobre a área. Não sei como explicar. Tipo assim, a nossa entrevistadora era militar, então ela saberia, ela tem conhecimento sobre como é que se diz? Sobre essa logística militar, como é que funciona a vida com militar, porque o marido dela também é militar, ela era militar. Então, ela saberia se eu estaria mentindo ou não sobre as coisas que eu fosse falar do meu marido, do nosso relacionamento, do funcionamento pelo trabalho do meu marido, né? Em função do trabalho do meu marido. Enfim, era uma entrevistadora militar, quer dizer, ex-militar, ela não era mais militar, mas já foi, o marido é militar. Então, olha isso. A entrevistadora da minha irmã era brasileira e a minha militar. Então, acho que assim, sempre eles tentam ali pegar alguma coisa que eles tenham em comum com a pessoa que tá pedindo a nacionalidade pra ter realmente certeza se ela tá falando a verdade ou mentindo. No momento da convocação também, que é por e-mail, eu pelo menos recebi por e-mail, ela me enviou o Livret du Citoyen, que é justamente um livrozinho, um cadernet, onde tem a história da França, as perguntas que eles podem fazer e tudo. E também me informou que eu
poderia não, que eu ia receber uma visita do gendarme, né, da polícia, mais uma vez para provar, para ter certeza que essa comunhão de casamento existe. Então eu tive a visita também da polícia, dos gendarmes, que me perguntaram, que me fizeram várias questões também, como a gente se conheceu, se eu faço parte de alguma associação, enfim, várias perguntas para justamente formar ali como é que se diz? Uma opinião, né, favorável ou não, e se realmente a comunhão ela é real, se ela existe. Enfim, então, além da entrevista na prefeitura que eu tive, eu também tive a visita dos gendarmes aqui em casa. Eles vieram aqui em casa, bateram aqui na porta de casa. Nesse dia o Antônio não tava só eu e o Tibô. Mas assim, super tranquilo também. Foi uma conversa assim para me conhecer, para saber mais sobre mim, sobre o nosso relacionamento. Acho que eu já falei tudo. Agora o tempo de espera. O que eles me disseram lá na prefeitura, depois que a entrevista acabou? Eles disseram que tem aí um mês, mais ou menos, para eles darem um aviso favorável ou não, tipo, para dar uma resposta positiva ou negativa, né? Porque não é porque eu tô pedindo a nacionalidade, mesmo se o casamento ele é real, existente, que, não sei, eles podem achar alguma coisa, né, para que o pedido seja negado. A princípio não, mas enfim, eles me falaram um mês mais ou menos para eu ter uma resposta positiva ou negativa. Aí depois dessa resposta, tem mais todo um processo de eu ser registrada, né, nos registros aqui, não sei, de nascimento, não sei, nos registros franceses, para dizer que eu sou francesa também, né? Então ela disse aí que depois desse um mês são mais 3 meses para isso. Então, bora dizer que tem mais uma espera aí de no mínimo 4 meses, sabendo que a gente vai chegar em breve em período de férias. Então já sabe que aqui na França tudo que é administrativo nas férias não funciona, ou funciona assim em passo de tartaruga, de caracol. Mas eu tô positiva que uma resposta vai sair antes de julho aí. Ai, porque senão, se não sair antes de julho, esquece julho e agosto que não vai ter mais nenhuma resposta. Aí tu espera só para setembro, porque julho e agosto aqui é férias, ninguém trabalha. Mas enfim, eu espero que tenha esclarecido, né? Como eu disse, cada experiência é única, depende muito pela maneira que você tá pedindo a sua nacionalidade, né? Por qual motivo você tá pedindo. E também depende muito, sei lá, da sorte que você tiver de cair num entrevistador legal ou não. A minha entrevistadora foi super legal. Realmente foi assim um bate-papo pra me conhecer, sabe? Não foi nada muito sério, assim. Se bem que eu tava nervosa, gaguejei na hora de responder qual era a divisa da França. Mas acho que tudo se passou bem e que em breve eu vou virar francesa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima. Tchau!